Olá, amigos e amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã que tem como objetivo levar até você de casa informações sobre projetos e iniciativas bem-sucedidas da nossa cidade e região. E também, como o Rotary é um clube de profissionais e valoriza todas as profissões, trazemos aqui também profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua trajetória profissional e assim inspirar você de casa e a minha aqui também. Bom, hoje no nosso programa estamos recebendo com muita honra o Dr. Paulo Ricardo Soares, que é médico na nossa cidade e também foi governador do Rotary do Distrito 4510 de 1995 a 1996 e é o nosso grande companheiro e orientador do Rotary Clube de Tupã, que inclusive foi o primeiro apresentador do programa Mão na Roda. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui, uma satisfação enorme. A gente está trocando essas cadeiras, sua cadeira era essa de apresentador, né? Não, a cadeira é nossa. A satisfação, o prazer é imenso, é muito bom a gente voltar a esse meio aqui, que durante tantos anos nós... Mas também foram descobertas que a gente foi fazendo, como você disse, a gente passar alguma coisa para a nossa população, mas também aprender muito. Com certeza, a gente aprende muito aqui, né, Paulo? Exatamente. E com vocês, então, e é um orgulho a gente poder dizer que dentro do Rotary Clube de Tupã, a gente começou o Mão na Roda, fez durante alguns anos, depois nós tivemos um substituto que infelizmente teve que se mudar, né? Exato, nosso querido companheiro João Elias. João Elias, que hoje está em Campos do Jordão. Olha só. Não passa esse calorão que nós passamos aqui. Com certeza. E depois você e outros companheiros. E é realmente uma satisfação. É uma emoção, é emoção pura mesmo. Com certeza. Exato. E para você de casa que está nos assistindo, esse programa vai ser muito especial, porque vejam só, temos aqui o nosso companheiro Dr. Paulo Ricardo. Então, primeiramente vai ser um programa hoje em dose dupla de Paulos, né? E um programa muito especial também, porque hoje nós queremos reforçar a importância da vacinação contra a poliomielite, tá? Para você de casa ter noção de como está a situação em nosso país, praticamente até o momento o Brasil vacinou cerca de 56% das crianças. Lembrando que as crianças de 1 a 5 anos, elas devem ser vacinadas com essa vacina de reforço contra a poliomielite. Ainda faltam cerca de 6 milhões de crianças para serem vacinadas no Brasil. Aqui em Tupã, até o momento, 75% das crianças foram vacinadas. Inclusive, até devido a isso, amanhã terá uma força-tarefa em frente à padaria Quipão, onde a Secretaria da Saúde vai montar uma tenda. E aí você de casa que estiver nos assistindo, você que é pai, você que é tio, você que é avô, que tem uma criança de 1 a 5 anos, que ainda não foi vacinada, leva ela até lá na frente da padaria Quipão. Lembre-se de levar também a caderneta de vacinação. Bom, antes da gente falar sobre esse assunto muito importante, Paulo, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional, né? O que te motivou a ser médico, essa profissão que a gente está vendo hoje, a enorme importância que a gente tem em cenário nacional e internacional diante de uma pandemia que a gente está vivendo, né? Exatamente. É interessante porque eu pertenço a uma geração bem diferente das nossas gerações de hoje. Em muitos casos nós coordenamos, nós nos entrosamos. Mas, às vezes, as diferenças são muito grandes. Na verdade, naquela época, o sistema de ensino era um pouco diferente do que é hoje. Sim. Né? Nós fazíamos, vamos dizer, hoje nós temos o fundamental, o ensino fundamental, médio e superior. Exato. Naquela época, nós tínhamos o primário, o secundário e o superior. No secundário, nós tínhamos o ginásio e o chamado científico, clássico. Não sei se você já ouviu falar disso. Não ouviu. Bom, a minha época um pouquinho para frente. Então, você não era nascido. Então, eu estudei em colégio particular.
modéstia à parte, dos bons. E realmente a diferença no ensino era extraordinariamente diferente. Tanto que eu fui para o chamado científico e o meu colégio ele dividia as turmas. Quando a gente chegava no científico, aqueles que queriam no último ano, eram 3 anos, sim, no último ano, quem queria fazer humanas ia para uma parte mais específica. Ia para um setor, vamos dizer assim, ia para uma turma. E quem queria fazer exatas ia para outra. E não era um negócio que se dissesse que fosse só uma preparação pró-vestibular, não. Era uma preparação para a vida. Tanto que eu usei na Faculdade de Medicina ensinamentos desta época e muito. Olha só. Então, quer uma historinha? Quer dizer, na verdade eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, estudei em colégio marista, que eram, eu acho que ainda são, mas na época eram muito respeitados. O meu colégio era junto à PUC, então laboratórios de química, de física e tal, nós usávamos da compartilhados da universidade. Exatamente, porque o nosso colégio o campus da PUC, lá em Porto Alegre, ele começou a ser montado anexo ao Champagnat, que era o meu colégio, o Colégio Champagnat, que era retirado. Hoje está no meio da cidade, mas naquela época era bem retirado. Então, é interessante isso daí. E aí, claro, a gente vai... Eu tinha, na verdade, 2 coisas para fazer que me interessavam na época. Geologia, uma coisa um pouco diferente da outra. Bem diferente. E medicina. E eu tinha um tio, que inclusive foi capitão médico do Exército Brasileiro, e ele acabou sendo legista também, era um cara bem eclético, que ele me influenciou bastante, que eu via os livros dele e tal, porque naquela época livro era o livro. Era a única fonte de informação que você tinha ali, né? E interessante, naquela época você não tinha livros traduzidos tão facilmente. Olha só. Livros técnicos. Você tinha que ler muito em espanhol, francês, inglês, para pegar as coisas mais novas, vamos dizer assim. Os desafios também não eram só na área técnica, mas também no idioma. Também, exato. Né? Aí eu passei no vestibular no primeiro ano já. Em Porto Alegre, na URGS, lá eu não passei. Passei em Pelotas, na Universidade Católica de Pelotas. Fiz a faculdade lá. Comecei a fazer residência, mas inclusive seria um complemento, mas eu saí antes de terminar. Fui para o Mato Grosso, que tinha um hospital. Olha só. Tinha um hospital, um campus avançado da minha universidade lá. Ah, é? Do Rio Grande do Sul para Mato Grosso? Para Mato Grosso. Fui para Guiratinga, no Mato Grosso. Olha só. Tinha um hospital lá chamado Hospital Santa Maria Bertila, que na verdade, tinha uma coparticipação com a Igreja Católica e os italianos, né? Por isso Santa Maria Bertila. E esse hospital era muito bom e nós recebíamos gente de toda a região lá. Sim. E nós tínhamos sempre 12, 15 estagiários da nossa faculdade lá. E eu fui como um preceptor, vamos dizer assim, e fiquei lá cerca de 2 anos. Aí depois vim para São Paulo. Olha só, Paulo, que história interessante. Naquela época, com certeza, um desafio também gigantesco, né? Gigantesco. Para chegar até o Mato Grosso também. Gigantesco. Inclusive, eu fui influenciado por um professor que tinha uma experiência internacional muito grande, o professor Giovanni Barufa. Está até hoje vivo, está lá em Pelotas. Só que está velhinho, claro, né? só olhar pro tio aqui. Evidentemente, né, Paulo? Claro.
E o Giovanni Barufa, como meu professor, me influenciou muito para ir para lá, porque ele tinha ficado 10 anos na África. Nossa! Trabalhando em condições precárias. Lá a gente não tinha precariedade de condições, mas eram coisas completamente novas para a gente, né? Sim. Doenças que no Rio Grande do Sul eu nunca tinha visto, lá eu fui conhecer. Olha só. Uma experiência profissional muito significativa, né? Aí eu não obtive com isso o meu certificado de encerramento da minha residência em clínica médica. Sim. Mas como eu comecei e encerrei lá, eu acho que em questão de experiência valeu a pena. Valeu a pena. Interessante, Paulo. Então, depois que você fez essa residência no Mato Grosso, você veio para São Paulo, então? Vim para São Paulo. E já veio direto para Tupã? Não. Aí eu fui para aquela região de Piraju, fiquei ali, Piraju, Fartura, Sim. Durante 11 anos, também muitas histórias para contar. Que ótimo. Muita experiência também. Muita experiência. E depois eu entrei, eu não queria ser um profissional da saúde, assim, no serviço público, mas praticamente me empurraram para fazer concurso. Eu fiz, passei e trabalhei 35 anos para o Estado, né? E vim transferido, que aí eu manifestei desejo de sair de lá e me ofereceram Rio Preto, outra cidade, mas eu queria uma cidadezinha mais eu sempre tranquila. Fui meio pacatão e tal. Tanto que eu me dei muito bem lá no Mato Grosso, no meio do mato. Também muitas histórias para contar. Interessante. E então, aí depois, saindo de lá, então, você veio para Tupã? Saindo de Fartura, eu vim para Tupã. Então você é tupanense desde quando, Paulo? 1984. Olha só. Maio de 1984. Que satisfação, já é tupanense, já nato. Sim. Inclusive até questão dos filhos, né? 2 filhos lá não tinha assim, colégio bom, teria que sair de lá. Então aqui a gente já estava melhor, um pouco. Uma estrutura melhor. Interessante. E eu não queria uma cidade grande, né? Eu queria uma cidade. E realmente eu acho que eu acertei, porque eu acho que nós temos uma excelente qualidade de vida aqui. Com certeza. Tupã é uma cidade muito agradável, né, Paulo? Eu também me sinto tupanense aqui. Mas exato, todo mundo que vem realmente tece enormes elogios a maneira como nós vivemos e a nossa qualidade de vida mesmo, né? Com certeza. Paulo, a gente vai falar um pouquinho hoje para você aí de casa da importância da vacinação da poliomielite. Sim. No mês de outubro, né, a gente teve essa grande campanha de multivacinas no Brasil, inclusive dia 24 de outubro é colocado como dia de combate à poliomielite, né? Nessa sua trajetória profissional como médico, você teve muito contato com pessoas que foram contaminadas com a poliomielite? De início, sim. Eu ainda peguei uma fase que nós tínhamos principalmente sequelados, né? De pólio. Não sei se você, na verdade, parece que você vai mostrar como que se adquire. Vou mostrar, mas fica à vontade para explicar para o pessoal de casa o que é a polio também. É que a polio é uma doença virótica, e aí, se você me permitir, eu até vou traçar um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus. Sim. Né? E a polio, ela é transmitida por secreções orais, fecais, né, contaminadas. Sim. E ela causa uma lesão no neurônio, no corno anterior da medula espinhal, e daí essas paralisias. Uma das consequências é a paralisia infantil. Na verdade, nós falamos muito, acho que você vai falar sobre número de casos. Sim. Mas casos diagnosticados, né?
porque o índice de letalidade não era baixo também. Sim. Eu posso te dizer, não lembro agora exatamente qual que era o percentual, mas eu posso te dizer uma coisa que talvez até cause impacto. Era mais alto do que a epidemia de coronavírus. É mesmo? Levando em consideração agora pessoas que morreram de Covid. Sim. E não pessoas que morreram com Covid. Que aí tem uma diferenciação sutil, mas muito importante. Sim, com certeza, Paulo. É. Bom, inclusive para você de casa que está nos assistindo, a gente vai passar um pequeno vídeo do Ministério da Saúde para explicar um pouco mais sobre o que é a poliomielite, para enfatizar aquilo que o Dr. Paulo Ricardo falou, da contaminação, como se contrai. É um pequeno vídeo. O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos, e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite, apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Bom, agora que você já tem mais informações sobre o que é a poliomielite, a gente vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, é apenas um minutinho, a gente já vai retornar com o nosso bate-papo com o nosso amigo Dr. Paulo Ricardo Soares. E no segundo bloco a gente vai passar informações muito importantes para você de casa também.